Boa noite, alunos. Paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma aula de teologia pastoral e eu gostaria de abordar alguns pontos com vocês nesta noite, pontos importantes que nós não podemos deixar para trás. Falamos no capítulo 2 e no capítulo 3 que pastores, que é o tema que estamos abordando agora, eles devem apresentar sinais de que foram chamados e vocacionados para o ministério. E pontuamos que os dons do Espírito Santo, eles devem ser visíveis, entre aspas, na vida desses pastores. Pois bem, o que acontece? Nós notamos que existe uma exigência, que posteriormente foi até mesmo iniciada por próprios pastores, de que a pessoa vocacionada ao ministério, ela tem que falar em línguas. Voltamos a esse ponto, que é um ponto que temos que deixar bem claro. Irmãos, ter o Espírito Santo de Deus não significa que você terá que falar em línguas. Os dons são variados. O que importa é que você seja uma pessoa dedicada à obra, uma pessoa que busca o Espírito Santo de Deus em sua vida, uma pessoa que tem em seu coração o fogo ardente do chamado do Senhor para a obra missionária, porque o pastor, ele tem que ser um missionário, ele tem que estar presente no campo, ou então ele já esteve presente no campo missionário. Isso faz parte da construção do seu caráter pastoral. Não existe aquela máxima de fulano é pastor de altar, fulano é pastor de estar pregando o evangelho na rua. Não, pastor é um pastor em todos os tempos. Então, ele tem que, na sua formação, absorver ensinamentos que vão deixá-lo com uma experiência para atender as suas ovelhas futuramente. A própria palavra diz o seguinte: de que adianta falar em línguas se não houver quem as interprete? Eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que interpretam uma pessoa que fala em línguas? Creio que se você conhecer uma ou no máximo duas, você já é um privilegiado. Quantas pessoas você vê que buscam o dom de ciência, o dom de conhecimento, o dom de milagres, o dom da fé, que é um dom que deve ser o alicerce de toda a fé cristã? Você não vê as pessoas procurando. Então, aquele que almeja o pastoreio, ele precisa se preocupar em todo tempo com a sua base cristã. Em ter fé, amor pela obra, amor pelas ovelhas, amor pela palavra de Deus, amor em estar orando, em estar intercedendo pelas pessoas, ir visitar os irmãos, estar presente em horas decisivas como essa que nós passamos agora, onde muitas pessoas, muitos irmãos estão em quarentena. O pastor, numa hora dessa, ele tem que estar presente. Uma ligação, uma chamada de vídeo, uma mensagem, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. A ovelha, ela anseia ouvir a voz do seu pastor.
Então, são pontos que têm a sua importância. São pontos que não podem ser esquecidos de maneira alguma. Um deles, que por muitas vezes nós não vemos, é a valorização do estudo da palavra de Deus. Tem alguns pastores que eles acabam esquecendo, deixando para depois, ou até então, pegando a palavra de Deus somente na hora de montar, de construir a sua pregação. Ele acaba deixando para lá. Ele começa a se enfraquecer. Na hora de um aconselhamento, ele não vai saber o que falar. Vai acabar se embaraçando em suas próprias palavras. Vai passar a dar conselhos humanos. Então, essa busca pelo caráter cristão bem formado, bem alicerçado na palavra de Deus e no Espírito Santo, são fundamentais na construção daquele indivíduo que será um líder religioso. Saber interpretar corretamente um texto bíblico. De maneira alguma podemos trabalhar em cima de achismos, pegar versículos soltos por aí e construir ideias em benefício próprio. Precisamos ser como Paulo em Bereia, onde, enquanto ele pregava, ele via que os bereanos consultavam a palavra para saber se ele estava dizendo a verdade. Por que Paulo fazia isso? Porque Paulo era convicto daquilo que ele estava falando. Paulo tinha uma base sólida e sabia muito bem aonde ele estava, o que estava falando e de quem ele estava falando. Nós precisamos ter isso como exemplo em nossas vidas. Quantas vezes as ovelhas têm dúvidas que nunca são tiradas? A importância dessa construção didática nas ovelhas na igreja é de suma importância. Não pode ser deixado de lado. O pastor, além da sua construção como indivíduo cristão, como pastor que ele precisa se preocupar com a construção da casa de Deus, que tem que ter alicerces como escola bíblica dominical forte, bem estruturada, círculo de intercessão. As pessoas devem estar intercedendo o tempo todo, não só pelo pastor, não só pelos irmãos da igreja, mas pela nação, pelo bairro, pelos não convertidos. A palavra de Deus é a base. A oração é a base. Uma palavra bem estruturada é base. Um bom testemunho pastoral é uma base. A igreja tem que ter seus pilares bem fundamentados. Nós não podemos mais pensar que ser pastor é simplesmente ter status. Vou colocar um terno, uma gravata bonita, ter uma boa oratória e tudo bem. Vou levando. Não, não é assim. O Espírito de Deus, quando ele vai usar alguém para passar a mensagem do Senhor, ele olha sim quem ele está usando. Porque é o nome do Senhor que está em jogo. Ele não vai usar um charlatão. Ele não vai usar uma pessoa enganadora. Ele não vai usar qualquer um, mesmo porque ele não terá espaço para isso. Porém, se ele encontra uma pessoa que lhe dá as condições para que ele possa, através dela, passar a mensagem do Senhor,
com certeza ela será usada. Então, eu preciso que você comece a pensar na construção do seu caráter como um pastor. Como você tem construído? Quais têm sido os seus alicerces que têm te sustentado nesta missão? Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Nos encontramos na próxima aula. Deus te abençoe.